O tema da aula de hoje, dando continuidade aos mecanismos de ação de herbicidas, vou falar para vocês sobre os herbicidas inibidores do fotossistema 2. Então, previamente a isto, né, eu pedi a vocês que estudassem fotossíntese. Né? A gente vai precisar entender o mecanismo fotossintético para entender como que esses herbicidas atuam nas plantas sensíveis. Bom, sobre características gerais, esses herbicidas têm uma importância muito grande na agricultura. Tem diversas culturas de uso na Amazônia que são utilizados esses herbicidas, né? Temos, por exemplo, arroz, feijão, milho, cana-de-açúcar, seringueira, mandioca, soja, algodão. Em diversas plantas se utiliza inibidores do fotossistema 2. Tá? Então é muito comum você encontrar produtores tanto da agricultura familiar quanto do agronegócio utilizando herbicidas que utilizam esse mecanismo de ação. Temos diversos fabricantes dessas moléculas, né? A Bayer, Syngenta, Dow, FMC, a Sumitomo, se não me engano, tem diversas empresas que têm o uso, né, dessas moléculas, que vocês vão aprender 3 delas, que é o diuron, atrazina e propanil. Essas são moléculas muito utilizadas em culturas de um amplo espectro de culturas agrícolas. Tá? A seletividade dela varia conforme a cultura, seletiva a diversas culturas, e também é seletiva a diversas situações. Tá? Então é um grande risco o uso desses produtos se não obedecer certos contextos e certas situações. Controla tanto mono quanto dicotiledôneos. A translocação desse produto é via xilema. Tá? Então, lembrando lá da aula de classificação, esses produtos eles não translocam de uma folha para a raiz, por exemplo. Eles só se translocam de onde ele cai para cima. Ele tem um transporte acrópeto. Ou seja, se eu aplico em pós-emergência, ele vai controlar apenas a parte aérea, da onde caiu para cima. Se eu aplico em pré-emergência, porque algumas moléculas podem ser utilizadas em pré-emergência, onde o alvo vai ser o solo, aí sim vai ser distribuído pelo solo, chegar lá na radícula, vai entrar na radícula e vai matar a plântula. Tá? O período residual no solo desses produtos varia com o tipo de princípio ativo e vai de 30 a 720 dias após a aplicação. Novamente, assim como eu fiz com o mimetizador de auxina, a pergunta é se é bom ou ruim. Não, é bom porque, dentro do ponto de vista que vai controlar por mais tempo as plantas daninhas, mas é ruim perto do péssimo porque deixa resíduo para culturas sensíveis. Um exemplo muito visível disso, né, na época que não tínhamos transgênicos, era quando as pessoas utilizavam atrazine para controle de plantas daninhas em milho, e o resíduo do atrazine provocava fitotoxidez em soja. Tá? Então a soja é sensível ao atrazine e isso é um grande problema, é muito ruim isso. Aí como é que funciona, né, os inibidores do fotossistema 2, como é que eles fazem para matar as plantas? Então esses herbicidas eles simplesmente bloqueiam o fluxo de elétrons do fotossistema 2 para o complexo citocromo B6F, lá na fotossíntese, lá no tilacoide, lá no cloroplasto. Tá? Então, esses herbicidas se ligam a uma proteína chamada QA e QB, impedindo o carregamento de elétrons na plastoquinona para se transformar em plastohidroquinona, e essa plastohidroquinona é que vai fazer o transporte, né, até o citocromo B6F. Então esses herbicidas eles se acoplam na proteína QA e QB, impedem o fluxo de elétrons proveniente da fotólise da água, e esses elétrons provenientes da fotólise da água não tendo para onde ir, vão formar, vai fazer com que haja superexcitação de carotenoides
e o que promove também a produção de superóxidos e radicais livres, né? Superóxido de hidrogênio, por exemplo, que vai desnaturar lipídio. Então, para entender isso, né? Isso aqui é o livro do Teis, né? Bora entender um pouquinho aqui o que acontece. Onde é que a gente está aqui, né? Essa imagem representa o quê? Aqui eu tenho isso daqui é uma bicamada lipídica, tá? Essa bicamada lipídica, ela está presente na membrana do tilacoide, lá no cloroplasto, né? Lembra lá, tem um cloroplasto, dentro do cloroplasto tem os tilacoides, né? Os tilacoides, eles formam como se fossem várias moedinhas, né? Aqui o tilacoide. Muito ruim o desenho, mas são várias moedinhas, uma embaixo da outra, né? E aonde é que a gente está? Exatamente isso aqui é essa fase da membrana aqui do tilacoide, né? Essa porção aqui, tá? Aqui na membrana do tilacoide eu tenho dentro do tilacoide, eu chamo de lúmen, aqui ó, lúmen do tilacoide, e fora eu chamo de estroma, tá? Então aqui eu tenho uma alta concentração de próton, de hidrogênio, e aqui fora uma baixa concentração de próton e hidrogênio. Nessa bicamada lipídica, nessa bicamada lipídica, eu vou ter, coloquei de novo errado aqui. Nessa bicamada lipídica eu vou ter imerso nela os complexos fotossistema 2 ou P680, citocromo B6F, fotossistema 1 e ATP sintase, tá? Então, vamos relembrar aqui primeiro o fluxo normal de fotossíntese. No fotossistema 2, acontece aqui, dentro do lúmen do tilacoide, acontece um evento chamado fotólise da água, tá? Aqui, a fotólise da água. É quando eu pego a água, essa água é quebrada, tá? Essa água é quebrada formando oxigênio e formando hidrogênio. Essa quebra forma oxigênio, hidrogênio e também elétrons. Então, só para fazer o balanço, né, dessa situação, seria o quê? Tem uma formação aqui. Para cada 2 moléculas de água, eu vou ter a produção de uma molécula de oxigênio, né? 2 vezes O, 2O, né? O2. E eu vou ter a produção de 2 vezes 2 prótons, 4 H+, né? Vou botar aqui do lado para ficar melhor. E vou ter a produção também de elétron, 4 elétrons, tá? Então, de 2 moléculas de água, eu vou ter a produção de 4 elétrons, 4 prótons, H+, e uma molécula de oxigênio. O que acontece com essa molécula de oxigênio? Ela se difunde e vai embora. Vai sair lá sai do parênquima clorofiliano, vai lá para a câmara subestomática e sai pelo estômago. Beleza? Então, aqui eu tenho que a fotólise da água é essa primeira fase, tá? Bom, o que acontece com o elétron? O oxigênio voa, né, vai embora. Esse próton H+, eu já vou falar deles, tá? E forma elétron. O que acontece com esse elétron? Esse elétron é transportado pelo fotossistema 2, tá? Aqui tem vários íons metálicos, tá? Bem aqui, onde encosta essa plastoquinona e plastohidroquinona. A plastoquinona, quando encosta aqui tem como se fosse um porto, uma parada de bonde, assim, uma parada de ônibus, por exemplo, onde a gente chama de proteína QA e QB. Essa proteína QA e QB, ela recebe os elétrons e descarrega esses elétrons, os elétrons ficam aqui armazenados um tempo até a plastoquinona chegar, que seria analogamente como se fosse um ônibus, chega, pega 2 elétrons, essa plastoquinona, quando pega 2 elétrons, ela fica duplamente negativa, essa
molécula duplamente negativa, para se equilibrar, ela só consegue sair desse sítio de ação que tem aqui, que é a proteína QA e QB, que é essa parada de ônibus, por exemplo, se estabilizar. Né? Ela precisa sair com carga zero. Então, se ela tem 2 elétrons, para ela se estabilizar, ela pega 2 prótons. Tá? Então, uma plastoquinona, quando chega aqui, ela fica duplamente negativa. Depois de estar duplamente negativa, ela pega 2 prótons, 2H+, que tem aqui, para se estabilizar eletricamente, para poder sair da proteína QA e ser levada até citocromo B6F e descarregar aqui elétron, que ela carregou, e descarregar H+. Tá? Então, o que acontece? Proteína QA, QB, como se fosse uma parada de ônibus. O ônibus seria a plastoquinona, que leva 2 passageiros, 2 cargas negativas e 2 cargas positivas. Para não ficar confuso, colocar aqui, ó. Essa plastoquinona vai pegar 2 prótons e vai pegar 2 elétrons. Ela pega 2 prótons e pega 2 elétrons aqui. Tá? 2 menusinho. Beleza? Aí o que ela faz? Pega a plastoquinona, pegou elétron e próton, o que ela faz? Descarrega aqui no citocromo B6F 2 elétrons e descarrega também 2 prótons. O elétron ela descarrega no citocromo B6F e o próton descarrega no lúmen do tilacoide. Ou seja, ela carregou esse H+ do estroma, ou seja, de fora do tilacoide, ela carregou para dentro do lúmen do tilacoide. Tá certo? Bom, o que acontece agora? Né? Esse elétron vai ser transportado, né, vai ser levado para o citocromo B6F. Do citocromo B6F, ele vai ser transportado pela plastocianina, que só carrega elétron. Esse elétron vai passar pelo fotossistema 1, que também tem íons metálicos. Vai novamente obter elétrons do complexo antena de luz, para fazer essa excitação de transporte de elétron. Vai carregar negativamente ferridoxina até a produção de fazer com que o NADPH, NADP+, consiga ser reduzido, né, colocar próton nele para formar poder redutor, que é o NADPH. Tá? Então, nessa fase da fotossíntese, o elétron está servindo aqui para pegar H+, que está aqui no lúmen, no estroma, tá? Para fazer poder redutor, NADPH. O que mais que acontece? Né? Da onde está vindo esses H+ aqui de fora? Olha, tem baixa quantidade de H+ aqui fora. E tem muito aqui dentro. Da onde é que está vindo esse próton? Esse próton está vindo da ATP sintase. Tá? O que é ATP sintase? É a produção de ATP. A ATP sintase ela faz a fosforilação de ADP, coloca mais P e fica ATP. Então nós temos aqui a fosforilação do ADP, precisa de energia. Isso nada mais é do que uma bomba de prótons. Isso aqui é como se fosse uma turbina que fica girando. E o que faz essa turbina girar é próton, H+. Ou seja, ela puxa o H+, passa por aqui e faz com que haja fosforilação de ADP para se transformar em ATP, ou seja, energia trocável que vai ser utilizada pela planta para a produção de carboidrato, de enzima, de outras coisas mais. Tá? E o que acontece com esse H+? Esse H+, que saiu do lúmen, do tilacoide e foi para o estroma, ele vai ser utilizado tanto para a produção de NADPH, tá? Aqui, quanto para o transporte aqui da plastoquinona. E isso forma um ciclo. Né? Esse H+ produzido na fotólise da água, ele movimenta a ATP sintase,
que vai fazer um desbalanço de próton, vai sair da parte onde tem muito próton para um lugar onde tem pouco próton, tá? E esse próton vai mobilizar a energia para fazer o quê? Redução de NADP, para produção de NADPH, e também para movimentar o transporte de elétron entre o fotossistema 2 e o fotossistema 1. Beleza? Tá. Agora eu vou falar para vocês o seguinte. Isso aqui é a coisa normal. É a coisa normal. É o que acontece normalmente, não havendo interferência da fotossíntese. Se houver interferência da fotossíntese, o que vai acontecer? No caso do uso de herbicidas. No caso de uso de herbicida, bem aqui, ó, onde eu falei para vocês da proteína QA e QB, que fica negativa, tá? O herbicida, ele chega, vou desenhar aqui para vocês, tá? Essa proteína QA e QB, ela seria semelhante a uma parada de ônibus, como eu falei para vocês. Eu vou pegar aqui, ó, daqui, vou só desenhar aqui, tá? Essa proteína QA e QB, ela é como se fosse uma parada, né? Um porto, né? Ela tem um formato específico onde chega o elétron, né? Aqui o elétron, que é carga negativa. E essa carga negativa, para ser descarregada e transportada, chega aqui a plastoquinona, que ela tem um formato que se encaixa aqui. Tá? Ela se encaixando, essas duas cargas negativas passam para a plastoquinona. A plastoquinona vai ficar duplamente negativa. Para que ela se estabilize, ela vai pegar dois prótons, vai pegar duas cargas positivas. Ela, estabilizada, vai se transformar em plastohidroquinona. A plastohidroquinona vai ser transportada para a citocromo B6F. Tá? O que o herbicida faz? O herbicida, ele tem um formato, né? Ele tem uma característica muito semelhante a essa plastoquinona. Então, o herbicida, quando ele chega aqui, vou desenhar aqui agora o que seria com o herbicida. Tá? Essa situação seria aqui, né? Aqui está o sítio de ligação, que seria a proteína QA e QB. O herbicida, tá? Herbicida, vamos dizer aqui o diuron, por exemplo. O herbicida, inibidor do fotossistema 2, ele chega no sítio de ação da proteína QA e QB e ele simplesmente se encaixa lá. Ele vai se encaixar aqui. Ele vai se encaixar aqui. O herbicida se encaixa e bloqueia o fluxo de elétron. Então o elétron ele não consegue, a proteína QA, QB, a proteína QA não, a plastoquinona vai chegar aí e não vai ter como se ligar. A plastoquinona vai chegar, vai querer se encaixar aqui e não consegue. Tá? Então ele se aclopa aí e não deixa o elétron passar. Igual o Gandalf que não deixou passar o monstro lá na ponte lá. Não passa ninguém. Então, o que acontece com esse elétron? Se ele não tem para onde ir, ele tem que ir para algum lugar, né? Ele não tem para onde ir, ele acaba entrando, o fluxo dele já que é interrompido aqui, né? É interrompido. Então, esse elétron ele acaba voltando. Ele acaba voltando para o lúmen do tilacoide. Tá? E quando ele volta para o lúmen do tilacoide, o elétron ele tem que sempre se estabilizar. Quando ele chega aqui, o que ele encontrar, ele vai querer se equilibrar, né? A carga. Então, quando chega aqui, ele pode encontrar oxigênio. Esse oxigênio, se ficar duplamente negativo, tá? Se ele ficar com duas cargas negativas, esse O2, para ele se estabilizar, ele vai pegar carga positiva, vai pegar hidrogênio. Né?
E nessa situação de pegar hidrogênio, ele pode formar uma molécula que a gente chama de água oxigenada, peróxido de hidrogênio. Ele pode transformar o O2, né? O O2 vai pegar duas moléculas, dois prótons, vai formar H2O2. E o H2O2 nada mais é que ele peroxida lipídio. Tá? É uma molécula que peroxida lipídio. Se ele vai peroxidar lipídio, né, dentro da célula, né, é tóxico, né? H2O2 é tóxico. Ele pode pegar e ter ação nas membranas. A bicamada lipídica das organelas, né, não só da membrana plasmática, mas a membrana do tilacoide, a membrana de retículo endoplasmático, de diversas organelas, né, de núcleo, nucleolo, tudo isso vai fazer com que haja uma desagregação das células. Tanto que quando a gente observa o sintoma desses herbicidas, é como se tu verificasse um extravasamento de líquido na folha. Parece que a folha ela vai se liquefazendo. E isso nada mais é que a ação do peróxido de hidrogênio na célula vegetal. Beleza, gente? Então, o que o herbicida faz? Ele bloqueia o fluxo de elétrons do fotossistema 2 para o fotossistema 1. Ele se liga fortemente à proteína QA e QB, impede o fluxo de elétrons. Os elétrons que deveriam ser transportados pela plastoquinona e plastohidroquinona retornam ao lúmen do tilacoide e no lúmen do tilacoide encontram oxigênio, a gente chama de oxigênio singlet, e vai deixar ele duplamente negativo. Para se estabilizar o oxigênio, ele vai pegar próton e pode se transformar em H2O2. Tá certo? Tudo bem, gente? Então, como eles inibem, como inibe o fotossistema 2, a gente não observa sinal visível de intoxicação no sistema radicular. Tá? Obviamente, por quê? Porque a atuação desses produtos são na folha, é onde acontece a fotossíntese. Todos eles podem ser absorvidos pelas raízes. Tá? Todos eles podem ser absorvidos pelas raízes e isso faz com que eu aumente, por exemplo, os perigos de toxidez. Né? Se esse produto ficar viável no solo, ele pode ser absorvido pela raiz, uma raiz de uma cultura, e pode matar a cultura. A velocidade de absorção foliar é diferente para cada produto desse grupo, tá? Desse grupo que eu digo inibidores do fotossistema 2. Tá? Necessita de grande cobertura foliar se for aplicado em pós-emergência. Por quê? Porque ele só mata de onde caiu para cima. Tá? Então eu tenho que cobrir bem a parte aérea. Né? Se eu estou aplicando em pós-emergência, onde o meu alvo é a parte aérea da planta, eu tenho que cobrir bem. Tá? Se for pré-emergente, aí não, aí eu não preciso cobrir muito o alvo, porque o alvo ainda nem apareceu ainda, né? O alvo vai ser quem? Vai ser a plântula. Aí lembrar do seguinte, né? Se eu estou aplicando o produto, né? Isso é muito comum, isso aqui é uma questão prática. Se eu aplico um produto, o inibidor do fotossistema 2, e o foco dele, né, do inibidor do fotossistema 2 é fotossíntese, quando eu aplico em pré-emergência, ou seja, eu estou aplicando ainda em situação onde as plantas daninhas não têm folha, não têm parte aérea, então o que vai acontecer aqui? Eu vou aplicar o produto, né, no solo limpo, não vai ter planta daninha aqui em pré-emergência. Esse produto vai ter que chegar na semente, essa semente vai ter que germinar, ela vai ter que começar a fazer fotossíntese para poder morrer. Tá bom? Então, por que eu estou falando isso? Tem produtor rural que, quando aplica um produto pré-emergente, ele não quer, né, na ideia dele, se ele está aplicando pré-emergente, ele não quer nem ver a planta daninha germinar. Tá? Então, você tem que falar para a pessoa, olha, esse produto aqui só vai matar o mato quando o mato nascer, né? Não é nascer o termo correto, é germinar, mas para produtor pode. Quando nascer a planta, quando o mato estiver verde, bonito, ele vai começar a morrer. Por quê? Porque por uma fase da vida da plântula, ela vai usar a energia da semente ainda.
Tá? Então ela só vai começar a morrer quando fazer fotossíntese. Tá? Enquanto não fizer fotossíntese, ela não vai ter sintomas de toxidez. Pouca toxidez a mamíferos essas moléculas têm, justamente porque paralisa algo que mamíferos não têm. Pouco média mobilidade no solo, então fica retido nas camadas superficiais do solo. É muito comum a perda de seletividade quando eu uso esses produtos em mistura com agrotóxicos inibidores da colinesterase, que são inseticidas. Tá? E a seletividade depende da molécula e da cultura. Aí eu vou falar para vocês de 3 moléculas muito utilizadas. Tá? Já apresentei todas as características dos inibidores do fotossistema 2, agora eu vou falar de 3 moléculas, tá? que são muito importantes. Atrazine, diuron e propanil. Tá? O primeiro deles é o atrazine. O atrazine ele é moderadamente absorvido no solo. Tá? Então, quanto maior a matéria orgânica, argila, pH, maior será a sua adsorção. Ou seja, mais ele vai ficar retido no solo. Tá? Se o solo for argiloso, vai ficar muito retido no solo. Se ele for arenoso, ele vai ficar menos retido no solo. Tá? E vocês vão ver que isso pode ser um problema. Ele é lixiviável, ou seja, ele pode contaminar a água subterrânea. Tá? Tem uma meia-vida de 60 dias e persistência de 5 a 7 meses no solo. Então, o grande problema é se você utiliza atrazine e em seguida vai plantar alguma dicotiledônia ou vai plantar alguma planta que seja sensível, porque ele tem um período residual longo, tá? E pode intoxicar cultivos sucessórios. Né? Se eu planto, por exemplo, aveia em sucessão ao milho, eu posso matar a aveia. Se eu planto soja em sucessão ao milho, eu posso matar a soja. Tá? Então, sempre que você utiliza atrazine e vai ter que utilizar uma outra cultura em sucessão que seja sensível, você deve fazer uma análise de bioindicador. Né? Pega um pouco do solo, semeia o que você vai plantar e vê se tem resíduo. Tá? É indicado para milho, cana-de-açúcar, sorgo, fruteiras e diversas plantas. Né? Controla eficientemente plantas dicotiledôneas e algumas monocotiledôneas. Para controlar melhor a monocotiledônea, muita gente mistura atrazine com nicofuron, tá? A seletividade para milho e sorgo, eles metabolizam a atrazine por aril-hidroxilação, dealquilação e conjugação a benzoxazinona. Então ele transforma milho e sorgo, tu pode aplicar em cima de milho e sorgo sem problema nenhum. Nas outras culturas, essa aplicação tem que ser dirigida, ou seja, na entrelinha da cultura. Em milho e sorgo eu posso aplicar em cima do milho e do sorgo, que vai ocorrer uma detoxificação da molécula. Pode ser utilizado a atrazine tanto em pré quanto em pós-emergência. Em pós-emergência, eu tenho que colocar um adjuvante. Eu tenho que utilizar uma mistura com óleo mineral para que o herbicida possa entrar na planta. Aqui é um exemplo, né, da seletividade de herbicida do atrazine. Aqui é milho, tá? Não morreu. Ele é seletivo ao sorgo. E aqui as culturas sensíveis. Aqui no caso, representando dicotiledôneas, eu tenho soja e feijão. E aqui um exemplo da mistura, né? Para eu aumentar o espectro de controle do nicofuron e aumentar o espectro de controle também do atrazine, eu posso fazer mistura do nicofuron mais atrazine. Olha, vocês observem aqui que tem um controle, né, muito mais eficiente, tanto da dicotiledônia quanto de monocotiledônia. Bom, aqui nós temos
Aqui é um vídeo, tá? Onde vocês vão observar os sintomas. Olha aqui, observem os sintomas aqui, que vai ficar com uma clorose, tá, internerval aqui, onde justamente ocorre, ó, um sintoma de extravasamento de líquido, né? De locais onde realiza a fotossíntese, tá? Então observem aqui essa situação de efeito de dano em tecido que realiza fotossíntese. Uma outra molécula de muito interesse, principalmente aqui na produção na Amazônia, é o diuron. É um herbicida que foi muito empregado na cultura da mandioca, ainda é muito utilizado para controle de plantas daninhas na cultura da mandioca. Tá? O diuron, gente, ele tem uma seletividade a certas culturas, mas eu vou explicar para vocês. Tá? Que não é aquela seletividade clássica de aplicar em cima da cultura. Muito utilizado para algodão, cana-de-açúcar, citros, abacaxi, mandioca, seringueira, pimenta do reino, cacau. Então, todas essas culturas são indicadas o uso de diuron. Tá? Então, ele é muito utilizado na Amazônia. Controla tanto mono quanto dicotiledôneas e tem uma meia-vida de 90 dias. Então, te dá ali um tempo de controle muito interessante, tá? Sem planta daninha. Tem uma meia-vida de 90 dias e a persistência de 4 a 8 meses. Qual é a bronca? Né? Ele, apesar de ser dito seletivo, ele é seletivo se ele não entrar em contato com as folhas e com a raiz da cultura. Tá? Então, eu posso aplicar em cima do abacaxi? Não. Posso aplicar em cima da pimenta do reino? Não. Posso aplicar em cima da mandioca? Não. Tá? Eu tenho que aplicar no solo, tá? E lá no solo esse produto vai ficar agindo em tudo que germinar naquela faixa de solo que o produto está. O nome disso é seletividade por posição ou toponômica. Tá? Aqui, olha. Aqui eu tenho um exemplo. Que algodão é recomendado. Olha, recomendado a aplicação em algodão, tá? Em pré-emergência, desde que o algodão seja semeado a 5 centímetros, a partir de 5 centímetros de profundidade. Tá? Em solo de textura média a pesada. Aí o que acontece? Eu faço o semeio primeiro, tá? Faço o semeio primeiro do algodão. Depois do semeio, eu aplico o herbicida, que é o diuron, e ele vai ficar retido até esses 5 centímetros aqui. Tá? O que acontece? O que entrar em contato com a raiz, como eu falei para vocês, ele entra pela raiz. O que germinar aqui, tiver raiz aqui, o que tiver radícula aqui, ele mata. Tá? Se tiver raiz aqui, radícula aqui, ele mata. Como o algodão está abaixo disso, vai germinar normalmente e ele vai passar por essa zona sem absorção do herbicida e vai dar tudo certo. Tá? Quais são os problemas? 2 possíveis problemas. O primeiro deles é se eu uso esse herbicida em solo arenoso. Tá? Se eu uso em solo arenoso, esse produto não vai ficar retido nos 5 centímetros. Tá? Ele vai passar desses 5 centímetros.
E o que acontece? A radícula pode entrar em contato com o produto e controlar a cultura. Ou então, se eu faço uma regulação inadequada e faço o semeio, né? Eu faço o semeio do algodão, ao invés de eu fazer a 5 centímetros, eu semeio para cima aqui. Eu semeio a 3 centímetros, por exemplo. Semeio para cá, o algodão. Ou a mandioca, ou o abacaxi. Tá? Então, o que acontece? O herbicida vai entrar em contato. Então, são dois erros que podem acontecer. Ou uso em solo arenoso, que ele não é indicado, ou fazer o semeio numa profundidade menor do que 5 centímetros. Tá? Então, aqui eu tenho um exemplo da intoxicação de toxidez de uranho em algodão em solo arenoso, né? Para ver na imagem aí que é um solo bastante arenoso. O propanil, ele é muito utilizado para controle de plantas daninhas em arroz. Tá? É um herbicida muito utilizado no Maranhão, muito utilizado no Marajó, a produção de arroz. Tá? Ele pode indicado, ele é fracamente dissolvido no solo, tá? Então não tem muito problema de resíduo, persiste apenas 3 dias no solo. E o arroz tolera o propanil por conjugação, né? Tu aplica o propanil em cima do arroz e ele vai pegar o propanil e vai transformar em uma molécula inerte. O arroz tem uma molécula chamada aril-acelamidase que conjuga o propanil e transforma em algo inerte. Qual é o problema? A aril-acelamidase apenas vai ter a sua ação se ela tiver realmente de fato ativa. Tá? E algumas moléculas elas inativam a aril-acelamidase, como por exemplo fungicida, inseticida, fertilizantes foliares. Então não se indica a mistura de propanil com nenhum tipo de agrotóxico, tá? E nenhum tipo de fertilizante, porque pode quebrar a seletividade e tu pode matar o arroz. Tá bom? Um perigo muito grande é que se você faz tratamento de semente, tá? Então se tu faz o tratamento de semente com carbofuran, por exemplo, tu não pode aplicar propanil. Ah, então, se tu for usar propanil, tu tem que saber se a semente de arroz que tu usou foi tratada ou não. Tá? E eu tenho que dar um intervalo de 15 dias, sempre que eu utilizar inseticida organofosforado, 15 dias de intervalo para aplicação do propanil. Apliquei, tenho que esperar 15 dias e aplicar propanil. E de carbamatos, 30 dias. Beleza, gente? Então, essa foi o mecanismo de ação, inibidores do fotossistema 2. Observem sempre as indicações de cada produto. Vocês viram, por exemplo, que o atrazine eu posso aplicar em pré ou pós-emergência. Tá? Em pós-emergência eu tenho que colocar adjuvante, tenho que colocar óleo mineral. Diuron, a seletividade é toponômica, então eu preciso que o produto seja aplicado em solo que não seja arenoso, seja de textura média, tá? Ou pesada. E o propanil tem muito problema com incompatibilidade e perda de seletividade em mistura com inseticida, fungicida e outras moléculas. Tudo bem, gente? Então, muito obrigado. Na próxima aula eu vou falar sobre inibidores do fotossistema 1, aproveitando essa explicação da fotossíntese, e continuo depois com inibidores da EPS-PS e inibidores da CCase. Bom, muito obrigado, até mais.